Então, nós vamos dar continuidade à discussão sobre as classificações nosológicas, tá certo? Toda essa parte explicando o que são as classificações nosológicas, a nosologia, como é que ela é utilizada, tudo isso a gente já discutiu, certo? Os tipos de classificação, eu estou citando 2 tipos para vocês, né, que é a CID e o DSM. Expliquei para vocês já o que é a CID, detalhei e complementei essas informações que tem aqui, e nós temos, voltar aqui, que eu passei demais, o DSM-5, né? Nós já falamos o que é DSM, né? Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição. Então, nós vamos já detalhar essa trajetória, né, que vai ser apresentada aí, né, na tradição de diagnosticar o paciente. Eu acho que tem um chat aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não apareceu. Não, acho que não, né? Ela É está alguém que pedindo perguntou? para disponibilizar, porque ela não está tendo acesso ao Moodle. Alguém pediu para tu disponibilizar em algum lugar aí. Certo. Então, depois que eu gravar, eu vou botar os links para vocês do YouTube no grupo. Tá? Porque aí fica no grupo ao invés de ficar só na plataforma. Tá bom? Aí a gente consegue organizar direitinho. Então, vamos lá. Primeira coisa é que a gente tem esse manual, né? Então, o Manual Diagnóstico Estatístico, feito pela Associação de Psiquiatria Americana, que é a APA, certo? E ele tem uma finalidade, que está no próprio nome dele, né? Que é um diagnóstico. Ele é feito com a finalidade de definir o diagnóstico dos pacientes. E aí é uma coisa interessante para vocês pensarem. Qual é a noção de diagnóstico que a gente tem? Que isso eu já discuti com vocês em sala. O diagnóstico é identificar a partir dos sinais e sintomas o que esse paciente tem. Então, a gente diz o nome do transtorno que esse paciente tem a partir dos critérios. Então, a noção de diagnóstico para a gente é importante porque ela vai dar subsídio para a gente pensar as estratégias de atuação com esse paciente, certo? E esse manual diagnóstico estatístico, ele tem essa finalidade, né, de trazer uma clareza diagnóstica, certo? Além dessa noção clínica que é aplicada no DSM, nós temos uma base estatística, onde vai ser apresentado tanto a estrutura, a prevalência, a incidência, como é que está sendo apresentado na população os processos de adoecimento. Então, a base estatística vai ser muito importante na elaboração do DSM, certo? E aí a gente precisa entender, primeiro, a importância desse documento e entender também como é que ele vai sendo estruturado. O DSM, nós estamos trabalhando agora com a 5ª edição, mas a estrutura, a forma de organização, o nome dos transtornos passaram por um processo de transformação muito vasto. E a gente precisa acompanhar essa trajetória histórica. Então, eu vou começar mostrando para vocês a partir da história do DSM, certo? Falando, inclusive, dos antecedentes relacionados ao DSM, tá? Mas antes da gente seguir, eu preciso saber se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que é o DSM de forma mais geral. Ou alguma pergunta que alguém queira fazer que não ficou tão claro. Ou a gente pode seguir. Podemos? Né? Então, se alguém quiser perguntar, lembra de ir me interrompendo, tá certo? Isso. Pronto, Kennedy fez o legalzinho. Agora eu vou seguir com vocês. Júnior, tu colocou muito texto nos slides. Foi de propósito, viu, gente? Eu peguei fragmentos para que pudesse situar para vocês. Eu posso, inclusive, pedir a vocês para fazer o seguinte agora, né? Ou depois, quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Peguem o caderno de vocês e vão anotando cada ponto desse, porque vai ajudando vocês a detalhar,
certo? O texto tá o fragmento aqui. Eu não vou ler o fragmento completo com vocês, mas eu vou destacar essas partes mais importantes, tá certo? Uma primeira coisa que eu vou mostrar para vocês sobre o histórico do DSM. Vocês podem pegar o caderno de vocês e colocar histórico, trajetória do DSM, certo? Primeira coisa que vocês têm é anterior à publicação do DSM-1, certo? São os antecedentes. A primeira data que eu vou mencionar para vocês é 1840, certo? Em 1840, as pessoas começaram a se incomodar, né, em relação à necessidade de fazer um censo que pudesse identificar quais eram e quantos eram as pessoas acometidas por adoecimento psíquico, que na época eles vão chamar de loucura, certo? Loucura. Então a preocupação era pensar loucura. Vocês devem lembrar das discussões lá de avaliação psicológica, quando o termo idiota aparece, né? Imbecil, idiota, são termos que viram, né, xingamentos, mas que também eram associados às escalas de classificação dos pacientes, certo? Depois é que vai sendo estereotipada essa compreensão, certo? Mas em 1840, a preocupação era qual? Era ver nos Estados Unidos, certo? Quantos, né? E como se manifestava o que eles chamavam de loucura. Júnior, isso é o primeiro DSM? Não, gente. É anterior ao DSM, certo? São os antecedentes. É anterior ao DSM. Isso em 1840, certo? Em 1880, nós vamos ter um desdobramento a partir dessa ideia de contabilizar, do censo, etc. Certo? Em 1880, eles vão pegar essa noção do censo, que identificava os processos de adoecimento, né, naquela época, e eles vão organizar. E eles vão organizar a partir de quê? Eles vão fazer esse apanhado das pessoas, caracterizando seus processos de adoecimento, e vão fazer uma classificação, certo? É onde eles vão criar 7 categorias. Que categorias são essas, Júnior? Primeira categoria, mania. Segunda categoria, melancolia. Terceira categoria, monomania. A quarta categoria, paresia. Quinta categoria, dispsomania, né? A quinta categoria. A sexta categoria é a dipsomania, como eu disse a vocês. A demência também é citada. E a epilepsia. Então, são 7 categorias que são apresentadas. Júnior, como é que essas categorias apareceram? A partir das características dessas pessoas que eram consideradas loucas. Então, eles fizeram esse censo, identificaram, e depois eles agruparam, percebendo categorias semelhantes. E aí, em 1880, eles, a partir do censo, né, desse outro censo, eles conseguem aprofundar e trazer para a gente essas 7 categorias. Aí você deve estar perguntando, Júnior, isso é o DSM? Não, gente, é anterior ao DSM. Nós não falamos ainda do DSM-1, certo? Isso ainda é antes do DSM. Tá bom? Isabel quer perguntar. Diga, meu amor. O senhor, essas 7 categorias, o senhor pode repetir? Posso. Eu vou repetir ela e vou caracterizar cada uma delas. Tá bom? Eu vou primeiro só repetir os nomes. Depois eu digo caracterizando cada uma. A primeira é mania. Certo? A segunda é melancolia. Certo? A terceira é monomania. A quarta é paresia. A quinta é demência.
A sexta é dipsomania. Repetindo, dipsomania. Certo? E a sétima é epilepsia. Epilepsia. Certo? São 7 categorias. Aí eu vou explicar cada uma delas para vocês. Tá bom? A primeira delas que aparece aqui é a mania. Júnior, eu lembro da palavra mania. Lembra? Lembra, inclusive, quando eu expliquei para vocês a questão do humor. Que nós temos um polo maníaco e um polo depressivo. O depressivo é o polo quando eu estou triste, quando eu estou com o meu humor reduzido, né? E o polo maníaco é esse polo de excitação, né? De exaltação. Então, todos os processos de adoecimento psíquico que traziam essa questão da excitação, da exaltação, ficava nessa categoria da mania. A segunda categoria é a categoria da melancolia. E o que seria melancolia? Ainda está nesse campo aí da discussão do humor. A melancolia, ela se caracteriza por um abatimento, né? Abatimento mental e físico. A pessoa abatida, a pessoa está com o campo afetivo diminuído, o humor está diminuído. Então, a melancolia trazia essa dimensão, certo? Então, quem manifestava essas características vinha para essa segunda categoria, tá? Primeira era mania, segunda melancolia. A terceira, monomania. Aí vamos entender aqui. Primeiro, a categoria mono. Mono é única, certo? Júnior, então, é única mania? Não, gente. É única ideia. É única, né? É um único tipo de ideia que esse sujeito traz. E isso se torna algo adoecido por quê? Porque ele desenvolve uma paranoia em torno dessa ideia única. Essa paranoia, essa alienação, esse não reconhecimento do sujeito diante dessa ideia única é que deixa esse sujeito agitado. Então, a monomania, ela traz uma paranoia em torno de uma ideia única ou um agrupamento de ideias, certo? Mas traz esse sujeito nesse sofrimento, que é muito característico dos quadros psicóticos, certo? A ideia da perseguição, a ideia da vigilância constante, está sempre presente nesse campo aí da monomania, certo? A terceira, né, a categoria é a paresia. Júnior, Oi, ideia Graciela. única ou agrupamento de ideias? Pode ser tanto uma ideia única como um agrupamento de ideias que trazem o mesmo sentido. Vamos pensar aqui uma forma de ficar mais claro para você. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o pensamento de perseguição, certo? Esse pensamento de perseguição, esse pensamento persecutório, é sempre um monstro que me persegue. Eu estou sempre vendo um monstro, então eu tenho uma ideia fixa, certo? Agora eu posso ter também um agrupamento de ideias que trazem o mesmo sentido, tá? Por exemplo, essa questão da perseguição. É um monstro que me persegue, é minha mãe que me persegue, mas tudo está relacionado à perseguição, entendeu? Então, está nesse agrupamento de ideias que tem algo em comum, tá? Não são ideias diferentes, não. Por isso que tem essa dimensão mono, tá certo? E está no campo... Pronto, e está no campo da paranoia, que está associada às alterações da senso-percepção, que vocês já estudaram semestre passado, certo? Depois dessa terceira categoria, nós temos a quarta, paresia. Júnior, o que é paresia? Paresia, gente, é a perda parcial da motricidade. Motricidade é movimento. Então, uma perda parcial desses movimentos. As paralisias, né, algumas experiências manifestas, né, por esses pacientes
traziam a paralisia de partes do corpo, certo? Então, paresia contemplava esse campo da motricidade, tá? A quinta seria demência. Demência, atualmente, vocês vão ver como sendo os transtornos transtornos neurocognitivos, que está muito associado, né, ao que a gente chama de estágios demenciais no processo de envelhecimento, tá? Que afetam muito fortemente o campo da memória, da orientação, tá? Então, esses pacientes que apresentavam essas características ficavam nesse agrupamento, né, nessa categoria, chamada de demência, tá? A sexta é o que a gente chama de dipsomania. O que seria dipsomania? Dipsomania, esse paciente ele apresenta uma necessidade, né, ininterrupta e irresistível de consumo de bebida alcoólica, certo? De manhã perguntaram assim, Júnior, o consumo excessivo de café, de cigarro, também entrava nessa categoria? Não, certo? Dipsomania está associado somente à questão do consumo de álcool, né? Então, a questão dos alcoolistas, que na época era chamado de alcoólatras, né? Ficavam nessa categoria, tá bom? O cigarro não era visto O que é como que a senhora problema, quer? tá? O controle é? Depois da Tem dipsomania, alguém com a ligada aí. Desse outro aqui, ó. É Vitória, eu acho. Vi, tá ligado o teu microfone, amore. Então vamos lá. Aí, por fim, a gente tem a epilepsia, que eu acho que é uma das mais claras para a gente identificar, né? Que são as questões relacionadas ao sistema nervoso, né? A presença das convulsões, né? Tá bem presente na questão da epilepsia, certo? Essas 7 categorias, gente, vão se dar a partir desse primeiro modelo de classificação que vai ocorrer nos Estados Unidos, né? Em 1880. Aí você pode estar perguntando, Júnior, isso é o DSM? Não, não é o DSM. Isso é anterior ao DSM, certo? A gente está falando das classificações que apresentavam-se a partir dos censos que eram realizados em torno da loucura. Tá claro isso? Isabel quer perguntar? Diz, amore. Vou baixar a mão, já respondeu, viu? Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa ou a gente segue? Segue? Hanna quer perguntar? Júnior, Diz, eu amor. queria só que tu definisse de novo esse monomania, porque caiu a internet aqui, aí eu não vi. Certo. Monomania. Vou explicar para você, certo? Essa pessoa, ela vai apresentar uma ideia ou um agrupamento de ideias fixo, certo? E esse agrupamento de ideias ou uma ideia fixa, ela vai estar, né, sendo acompanhada por uma paranoia, certo? E o que seria o campo da paranoia? Isso a gente já estudou, né? O estado paranoide, né? A vigilância constante, a perseguição constante, essa dimensão que vai aparecer, certo? Em torno dessa ideia central ou desse agrupamento de ideias. Isso acaba deixando o sujeito muito agitado, muito incomodado. Por isso que a dimensão da mania aparece aí. E o mono está associado a esse agrupamento ou ideia fixa. Ficou claro, Hanna? Pronto. Júnior, vamos falar do DSM-1? Ainda não, certo? Ainda não é o DSM, são os antecedentes do DSM. Passado esse final aí do século XIX, a gente chega no século XX. E nos Estados Unidos vai haver, né, a necessidade da criação de uma classificação específica para os ex-combatentes, para as pessoas que estavam voltando da guerra, né, que tinham lutado na guerra
e desenvolveram processos de adoecimento psíquico. Então, eles viram a necessidade, né, as associações que ainda não estavam tão claramente estruturadas, mas os médicos, né, os psiquiatras, né, e médicos de forma geral, eles viram a necessidade de melhor classificar esse processo de adoecimento psíquico que era produzido a partir da guerra, né? Então, quando as pessoas voltavam da guerra, elas voltavam muitas vezes não somente com sequelas físicas, mas com prejuízos psíquicos. E isso não era claramente estruturado. Então, no século XX, o exército americano ele vai se preocupar muito com isso, né? E vai desenvolver uma classificação para que pudesse identificar os processos de adoecimento psíquico nos ex-combatentes. Tá certo? Isso é muito importante para a gente, tá? Porque tudo isso a gente está falando dos Estados Unidos. Aí você deve estar pensando assim, Júnior, e a CID? Né? A CID já vinha sendo publicada lá pela OMS, né? Então, ela já vinha sendo publicada. Os Estados Unidos, com a Associação de Psiquiatria, ela ainda não estava completamente formada para criar o primeiro DSM, certo? Ela só vai estar mais à frente, né? E aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, porque até esse momento aí, até mais ou menos, né, final da primeira metade do século XX, não existia na CID uma seção destinada a estudar os transtornos mentais. Somente em 1948, quando a OMS publica a 6ª edição da CID, é que ela vai inserir uma seção falando sobre os transtornos mentais de comportamento. Vocês estão entendendo? A CID ela já vinha sendo produzida e publicada, mas não tinha uma seção sobre os transtornos mentais de comportamento. Quando é que começa a existir na CID uma seção específica para trabalhar, né, os transtornos mentais de comportamento? Somente na 6ª edição da CID, que é publicada em 1948. Certo? Júnior, então aí é criado o DSM? Não, eu não falei nada de DSM ainda. Eu estou falando tudo isso anterior à publicação do DSM-1. São o que a gente chama de antecedentes, certo? Que vão influenciar a necessidade da publicação de um DSM. Certo? Aí, tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui. Eu só estou detalhando mais para ficar mais claro, tá bom? Mas está aqui as informações. Eu fui até botando os pontos aqui no caderno para eu não me esquecer de dizer a vocês. Aí a gente começa, então, seguindo, certo? Teve esses antecedentes que foram, primeiro, esse primeiro censo da loucura em 1840. Depois a gente tem, em 1880, né, o censo que cria as categorias, né, que aí são as 7 categorias que eu expliquei para vocês. Depois o exército americano, no século XX, no início do século XX, ali próximo da Primeira Guerra. Vocês lembram que a Primeira Guerra é em 1914, né? De 1914 a 1918. Então, o pessoal estava voltando da Primeira Guerra, entendeu? Da Primeira Grande Guerra. Então, esses ex-combatentes, eles vão trazer isso, né? Então, no início do século XX, a gente vai ter essa preocupação do Exército, tá? Junto com uma associação, que é a Associação de Ex-Combatentes. Peraí, viu? Cleane perguntando, qual é a página que fala disso? Peraí, viu? Deixa eu voltar aqui. Forrozão não é meu hoje. Não, manda o slide no grupo, ela está sem acesso ao Moodle, a gente tem que mandar para a Vitória os slides. Cleane, qual é a página que está falando disso? Cleane, eu fiz uma síntese nesses slides para ajudar vocês, tá? A parte que vocês vão ver detalhando é na introdução do DSM,
Mas é a partir dessa história do DSM. Essas primeiras informações vocês conseguem ter nos slides e nos vídeos, que depois eu posso botar o link também no grupo para vocês, tá bom? Ah, tem alguém com o fone ligado. Vitória pediu desculpa. Júnior, a definição das categorias está no slide? Não, certo? A definição das categorias aqui no slide, ele está só mostrando o agrupamento. Mas como vai ficar gravado aqui esse vídeo, né? E depois eu vou disponibilizar para vocês, vocês conseguem anotar direitinho, tá bom? Helene, qualquer dúvida me pergunta. A Cleane disse, ah, tá bom. Ok. Vou botar aqui no canto. Pronto. Então, voltando para cá. Tudo isso que eu falei para vocês é anterior à publicação do DSM, tá? E aí você tem o censo com as 7 categorias, você tem o exército preocupado com esses ex-combatentes, você tem a criação da seção destinada aos transtornos mentais na 6ª edição da CID, certo? Falta 1 minuto aqui, eu vou interromper para poder mandar novamente para vocês e a gente começa a partir do DSM-1, tá bom? Stop.